Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Política. É mais uma segunda-feira que nós temos aqui esse encontro marcado a partir das 19 horas, né? Você já sabe, toda segunda-feira, 19 horas, Café com Política aqui no nosso canal. Aproveita, compartilha, se inscreve no canal, já teve muita coisa boa por aí e vem muitos outros também. Então é importante que você compartilhe para o máximo de gente, para que mais pessoas possam conhecer esse novo projeto. Projeto criado pensando nesse momento que estamos vivendo, sim, um momento político. E estaremos trazendo esses pré-candidatos para mostrá-los de uma forma que talvez vocês não tiveram a oportunidade de conhecer ainda. Conhecer um pouco mais a sua intimidade, a sua história de vida, além, claro, dos seus projetos políticos. Temos o hábito de começar o nosso programa agradecendo, então vamos agradecer as pessoas que nos apoiam a estar aqui com esse projeto. A Lorena Barbosa Paisagismo e a Vanessa Gonçalves, que deixa a gente mais bonita para o nosso entrevistado e para você que está aí assistindo a gente. Vamos apresentar agora nossa convidada de hoje, ela que é alagoana, nascida do município de Maribondo. Eu quero muito conhecer um pouco mais sobre esse município. Aos 17 anos, ela passou no vestibular para medicina. Isso mesmo. E já está aqui em Barreiras há quase 30 anos. Atualmente, ela ocupa também o cargo de vereadora no nosso município. Mas a gente vai conhecer hoje a história real dessa mulher que é a mãe do Tiago, do Rodrigo e da Jéssica e da avó do Luca. É essa mulher que a gente vai ter o prazer de ouvir e de conhecer um pouco mais a doutora Graça, conhecida e famosa doutora Graça. Que alegria, viu, em tê-la aqui com a gente. Prazer enorme, Nábia, aqui. Eu sou muito feliz de estar participando ter a oportunidade de estar aqui no Café com Política. Você que é uma pessoa que, quando eu cheguei em Barreiras, logo depois que você é casada comigo, eu acompanhei seus filhos durante um bom tempo. E hoje está nesse outro papel, sendo entrevistada por você, ter a oportunidade de contar um pouco da minha vida, como começou e como que eu cheguei hoje, no meu terceiro mandato já como vereadora de Barreiras e um mandato anteriormente vereadora de Riachão das Neves. Pois é, como a senhora citou isso, né? Esse tempo e como a vida traz essas surpresas, né? Que coisa boa da gente poder ter a oportunidade de se encontrar em situações tão diferentes, né? Eu que estou muito feliz com a presença da senhora, conheço um pouco da sua história. Na verdade, quando a gente chega em Barreiras, a gente sempre ouve falar de doutora Graça, ou politicamente, ou como médica, ou pelos filhos, né? A gente sempre escuta falar. Eu iniciei falando, né, do município de Maribondo. Para mim foi a minha primeira surpresa. Imagino quem está assistindo também. Me conta um pouquinho como é essa cidade, como é que foi a infância nessa cidade. Então, meus pais eles eram dessa cidade, Maribondo e Anadia, que são duas cidades vizinhas, e casaram e eu nasci em Maribondo, realmente, aquele parto com parteira, como minha mãe fala, a primeira filha, a filha adorada, uma única filha mulher, 2 filhos homens que vieram depois, mas já nasceram na capital, com toda a estrutura médica que puderam ter, mas eu realmente já nasci raiz. Eu acho que por isso que hoje eu me sinto bem diferente, bem cheia de energia, bem diferente das pessoas que tem todos aqueles, dos meus irmãos, inclusive. Eles tem um irmão que fala para minha mãe que queria tanto ser igual a mim, inclusive mais novo, né? Mas eu nasci lá, meus pais me colocaram sempre em escola pública, meu pai colocou uma farmácia para minha mãe trabalhar, e ele sempre foi mais envolvido com a pecuária, criando gado, vendendo gado. E minha mãe tinha aquela farmácia, eu sempre fui criada com aquela, que eu falo sempre, pé no chão. Sempre tinha as coisas que realmente, o que fosse o essencial para a sobrevivência. Nunca passei dificuldades financeiras, nunca passei dificuldades em alimento, dificuldades para ter o meu pão de cada dia em casa. Nunca tive essa dificuldade, mas sempre foi o feijãozinho com arroz, para que eu cresci vendo, valorizando cada centavo que meus pais ganhavam para me dar melhores condições. E meu pai sempre, mesmo não tendo estudos, ele sempre teve aquele objetivo de que o estudo era o principal para os filhos. Aquilo, para mim, eu acho que isso eu carrego até hoje. Meu pai nunca foi aquele, vou guardar a herança, vou ter fazendas e mais fazendas meus filhos. Meu pai falava assim,
o que eu tenho que dar para meus filhos é educação. Fantástico. E aí ele sempre veio nesse foco, mas como a gente não tinha condições de estudar em colégio particular, e naquela época temos que admitir que a escola pública era o auge daquele momento, né? Então, eu estudei em Maribon no colégio estadual, que tinha lá, o Colégio Estadual Odete Bonfim, lembra ainda? Até a 4ª série, e hoje, que passando a 4ª série, você já vai para o ensino fundamental. Mas, na época, você ia para a 5ª série, 6ª série, e para você mudar do primário para essa 5ª série, você tinha que fazer um exame de admissão. E era engraçado esse exame, tinha que estudar para caramba. E se você só passava, se você passasse nesse exame de admissão. Mas eu sempre muito estudiosa. Lembro que eu passei em primeiro lugar, assim, já foi o primeiro orgulho para meus pais. Isso é uma cidade de quantos mil habitantes? Hoje, 13 mil habitantes. Imagine, né? Na hoje. Época, não sei, é importante para que as pessoas tenham ideia do tamanho da cidade. Na época era muito pequenininha. E um relato assim que eu falo sobre a minha infância, que eu sempre valorizava tudo que meus pais me davam. Eu tenho um fato que eu sempre conto para meus filhos, né? E no interior você tem as pracinhas. Domingo a diversão que você tem é ir para a pracinha, passear nas pracinhas. Eu pequenininha, né? Lógico. Criança mesmo. E para passear na pracinha, eu acho interessante essa história. Tinha que ir com a roupa mais bonitinha que tinha, né? E eu só tinha 2 vestidos. Um branco e um rosa. E aí eu falava, minha mãe, um domingo era um branco, outro domingo era o rosa. Aí um dia eu veio para minha mãe, vamos repetir o branco 2 semanas para poder as pessoas esquecerem, e aí eu voltaria com o rosa. Mas e minha mãe fazia isso mesmo, entendeu? Se ela me desse uma presilhinha de cabelo, alguma coisa, e eu perdesse, era castigo. Eu tinha que valorizar cada esforço, né? O esforço que ela tinha para me dar. Só que meu pai, ele sempre me protegia mais, assim, minha mãe me colocava de castigo, meu pai tirava do castigo. Minha menina, não faça isso. Eu sou da época do castigo, inclusive atrás da porta, ficava atrás da porta. Meu pai ia lá e tirava. Então, essa foi a minha vida, a minha infância. E era uma menina levada? Levada. Não, agora sim. Não muito, era bem comportada, sempre eu fui bem obediente, sempre eu fui uma boa filha. Minha mãe tem orgulho. E a senhora ficou lá até os 13 até os 13 anos. Até 13 anos. E aí foi para Maceió? Aí fui para Maceió, eu fiquei lá acredito, até os 10, 11 anos só. Fui para Maceió, vim fazer o ensino fundamental, fui morar na casa de 2 primos meus, que era assim. Era bem difícil também a relação, eles eram os donos da casa e eu era aquela entrona, né? Aquela que chegou lá, mas agregada, falei que era agregada. Mas meus pais traziam a feira toda semana para ajudar nas despesas, enfim. Aí eu estudei no colégio estadual também, da 5ª ou 8ª série, que hoje é o fundamental. Sim. Também em colégio público. E daí eu tive que ir para o Colégio Estadual de Alagoas, que era onde eu fazia que é o 1º, 2º, 3º científico na época. Hoje eu nem sei como é que chama. Mas também em colégio público. E daí eu tinha uma coisa interessante. Sempre que eu ia estudar em um colégio público, eu procurava uma amizade com a aluna mais estudiosa da turma, porque eu queria acrescentar nos meus estudos. Eu não procurava aquela que fazia farra, aquele que... Eu sempre procurava... mais badalada, mais conhecida. Não, eu queria a mais... Geralmente era a de menos condições financeiras. E assim eu fiz no meu 1º, 2º, 3º ano, que era a preparação para o vestibular. E aí comecei a estudar mais com as pessoas que estudavam mais, tinha mais o meu objetivo também, que era galgar um 3º grau, galgar um curso superior. Sempre foi medicina, o desejo de... Sempre foi, sem influência de ninguém. E no colégio eles preparavam, inclusive para medicina, engenharia. Naquela época, a concorrência de todos esses cursos era muito grande. Serviço social era super concorrido. Hoje, você vê que a maioria dos cursos online até. Mas era assim, era super concorrido. Engenharia, arquitetura. E aí eu fiz amizade com essa menina. Meu tio, que era irmão do meu pai, tinha um cursinho também. Eu ia para o cursinho, já não pagando também, sempre conseguindo, dentro daquelas condições. E eu comecei a estudar no meu 3º ano com essa minha colega. Eu ia estudar na casa dela, meus pais moravam ainda em Maribondo. E eu fui fazer vestibular na estadual e ela foi fazer na federal. Todas 2 públicas.
Mas a gente estudava assim, hoje você não vê mais isso. Era aquela casinha de porta e janela, que o chão era chão batido, não tinha nem cerâmica. E nós passávamos a noite inteira estudando, com um copinho de café, aqueles copinhos americanos, pão, muitas vezes nem margarina tinha, e estudava até 4 ou 5 horas da manhã. Então, não tinha como não conseguir um resultado. As pessoas, nós temos que ter esse exemplo hoje, as pessoas precisam buscar o seu objetivo, se você quiser, você consegue. Sim. É só abdicar, era um ano de abdicação, abdicar de tudo, da festa, do lazer, e foi esse ano mesmo, vestibular. E eu lembro que eu ia fazer vestibular, ia para a prova, meu pai ia me buscar na casa da minha amiga, ele ficava esperando na porta eu terminar a prova e vim falar como era que tinha sido a prova. Eu super nervosa, não tinha mais, era magra, não tinha mais o que comer, não tinha mais o que fazer. Oh, Deus! E aí, fiz o vestibular, aí o resultado. Hoje você acessa tudo na internet, né? Naquela época, sabe como era o resultado? Você ia para o galpão da faculdade e no galpão tinha os tanques. Não sei se você já ouviu falar disso já? Não. Os tanques com cobra viva, outros com melaço e pó de serra. Você vai falar isso? Não, pois é. Não, mas eu sou tão velha assim. E cada tanque era o castigo de quem passasse, você acredita? Aí era tipo um trote. O trote, era o trote. Só que o trote bem, sim. Você vê que hoje em dia até já melhoraram. Inclusive, ocorreram várias mortes para mudar os trotes, né? E quem passasse tinha que mergulhar naqueles tanques, cobras que não eram venenosas. Mas tinha que mergulhar, sair. Aí já vinha outros, meu cabelo era lindo, já cortaram aqui, assim, cortam o cabelo sem pedir. E o pai, e era por ordem alfabética o resultado. Não, por ordem alfabética não, era por ordem de... Pontuação? Pontuação. E meu pai, agarrado na minha mão, tremia mais do que eu. E aí eu fiquei em 10º lugar. Quando chamou meu nome, meu pai tremia tanto e os meninos espertos que o trote era dado do ano anterior que passou. Já viam meu pai dar o dinheiro para o trote, né? Que eles queriam o trote. Meu pai meteu a mão no bolso, o dinheiro que tinha deu para eles. Emocionado, já ficou rico, feliz. Ligando logo para todos os amigos. Minha filha passou em medicina, que era uma coisa raríssima naquela época. E foi essa a minha entrada. Isso foi o primeiro vestibular? Primeiro vestibular, em 77. Que fantástico. E o resultado só saía no rádio depois de 8h30 da noite, que era depois que acabava a Hora do Brasil. Então, ninguém sabia. A gente ia para lá às 7 horas, comemorava, e as pessoas estavam no interior esperando o rádio. Minha mãe mesmo, coitada. Na época não tinha celular, nada, sim, né? Esperando o rádio das 8h30 da manhã para saber. 8h30 da noite. Meu Deus do céu. Agora, imagino a alegria diante desse quadro, né? Que você citou, de tanto estudo, de tanto... Não tem, assim, 35 pessoas por vaga em um vestibular, que era assim, era o sonho. Hoje em dia, não, né? A quantidade de faculdades que tem no Brasil... Não, naquela época tinham 2 faculdades em Alagoas toda. Uma com 70 vagas, outra com 80 vagas. Eram 150 médicos por ano e pronto. Hoje não. Doutora, e durante o curso, né? Houve algum momento de repente descobrir, pô, isso é mais difícil do que eu imaginava? Tem alguma situação que você viveu nesse decorrer que foi algo marcante? Não, eu sempre passei em todas as matérias, nunca fiquei, eu sempre fui muito determinada. Na faculdade também busquei amizade com a melhor amiga aqui, mas para estudar também, e aí ela ia lá para casa, a gente ficava estudando até tarde. E no início do meu primeiro ano de faculdade, eu já conheci meu marido. Então eu já estava aqui me preparando para esse momento, para saber quando foi que isso aconteceu. Então já foi bem no início do curso. Meio do primeiro ano, a gente já começou a se conhecer. Sim. E no final do primeiro ano, a gente começou a namorar. E ele era a mesma turma? Mesma turma, ele era a turma A, eu era a turma B. Só que a gente não se conhecia no colégio, a gente estudava em colégios diferentes, sim, a gente não tinha nenhum contato. E aí começou o namoro já a partir daí, então já foi todo o curso namorando. Casou ainda estudando ou já depois da formação? No 6º ano a gente casou.
Eu entrei com 17 anos na faculdade, e a faculdade era assim, era aquele estilo seriado. Então, você conhecia todos os alunos de todas as turmas. Então, era uma faculdade, tipo colégio mesmo. Então, a gente conhecia do segundo ano, terceiro ano, e eu cheguei com 17 anos, eu não era feia, né? Bonita, 17 anos. Cheguei atraindo e tudo, e aí os meninos de outras turmas também vinham, paquerava quem chegava, né? Sim. E ele veio primeiro. E aí, no final do quinto ano, eu engravidei. E aí, como é que foi esse momento de finalizar a medicina, né? Que é um curso que... Super, assim, na época quase de internato, a sorte foi minha mãe. Minha mãe já morava em Maceió, já tinha vindo morar em Maceió. E minha mãe foi o suporte, né, para... Minha mãe ajudou a criar meus 3 filhos. Meus 3 filhos chamam minha mãe de mãe. Ai, que lindo. Tiago, assim, que foi o primeiro, foi a maior dificuldade. Ele me chamava de Gá e Mano e chamava meu pai e minha mãe de pai e mãe. Ele tinha a gente como, sei lá, não eram os pais, não. Meus pais que criaram ele. Meus pais literalmente criaram Tiago. Rodrigo ajudaram demais. Jéssica já foi mesmo, mas também ajudaram muito. Como é importante, né? Como é importante. Como faz diferença esse apoio na vida da gente. Até para fazer vestibular, os meninos, quando nós já estávamos aqui, iam para lá, para minha mãe era general. A general para colocar os meninos para estudar. Aí ia para lá para minha mãe colocar eles para estudar e passar no vestibular. Minha mãe era general. Estuda assim, olha, está esperando o dinheiro da sua mãe e do seu pai lá. Minha mãe era assim. E Rodrigo era mais... você vai ver que eu vou passar no vestibular e você não vai ser convidada para a festa, Rodrigo. Ah, Deus! Já existia alguma demonstração de interesse político? Sempre, né? Na escola, na faculdade, já predizia cuidava de algum movimento, alguma coisa desse sentido? Herança, né? De herança, assim, eu acredito que é do sangue. Meu avô foi o primeiro prefeito da cidade que eu nasci. Meu pai foi vereador lá também. Então, já vem esse histórico. Aí depois, meu irmão foi prefeito também da cidade que eu nasci. E aí, lá, eu tenho uma prima, eu tenho ainda, que ela, assim, ela foi criada com a minha mãe. E foi criada com a minha mãe, ela era minha madrinha, e o marido dela entrou na política cedo. Ele foi vereador de Maceió, deputado estadual, deputado federal. E nós tínhamos muito contato com eles. Ela virou madrinha da Jéssica também, o nosso contato era muito grande com ele. E aí nós entramos na política praticamente nesse contato com eles, porque nós coordenávamos a campanha política dele. E aí a gente se envolvia totalmente. As caminhadas nós que organizávamos, eu e meu marido. Ele coordenou a campanha de Collor com o governador lá em Maceió, então, lá em Alagoas. Então, a gente sempre foi envolvido nesse período. E na casa dela, ele candidato a deputado estadual, deputado federal, eu ficava na responsabilidade de receber as pessoas. Então, ali já era o meu papel. Receber as pessoas, estudantes de medicina. Nós íamos atender nos bairros, junto com os outros médicos. Então, ali já comecei a aprender a lidar com política. E foi a minha primeira escola, foi realmente aquela. E eu era apaixonada por política. E ele, candidato a deputado federal, ele já não podia mais ficar em casa, que não conseguia atender a demanda. Aí ele já veio para a minha casa e lá eu já ficava atendendo também as pessoas. Enfim, ele foi a nossa maior escola na política em Alagoas. Então, você teve essa experiência, viveu na prática, porque às vezes a gente percebe que depois que se elege, é que eles vão tomar o susto de fato como essa rotina. Toda a relação político-eleitor vivia há muito tempo e hoje não é diferente, não. Eu realmente, não sei se é o momento, mas eu falo que eu respiro política. Eu sou simplesmente apaixonada por política. E falo para os meus filhos, assim, uma coisa que eu falo para eles, até que você falar isso é preciso você gostar muito. Eu não consigo me ver sem ser política. Eu sinto assim, se eu perder uma eleição, acho que eu perdi algo de mim. Não, por sentir a necessidade de ajudar as pessoas. Eu sinto isso através da política, eu consigo muito mais. Então, eu acordo vivendo política, 2 horas da manhã eu vivo política, então eu vivo política, eu sou literalmente apaixonada por política. Que lindo.
qual foi o momento em que a senhora veio para Barreiras, né? Como é que Barreiras surgiu? Que a gente até então está falando ali de Alagoas. E como é que vocês já vinham para cá, vocês tinham família aqui? Como é essa relação com Barreiras? O dono do Hospital Central, que é o Henrique Hamilton, que ainda é o dono de lá, hoje é quem respondeu, o Alan, que é filho dele, e dono do Unissangue na época, que na época nem existia, nos chamou por conta do hospital estar passando um momento difícil e sabia do meu perfil lá de gostar de trabalhar. E me chamou para vir conhecer o hospital e eu sou muito cigana. Aí vim com meu marido e ele tinha vontade também de fundar um banco de sangue, porque aqui não tinha. Na época, a transfusão de sangue era braço a braço. E nós chegamos aqui, eu dei uma alavancada no Hospital Central, que estava um pouco devagar, precisava. E eu vim com esse perfil. E com isso eu vim realmente, caí em campo, deixei meus filhos lá, cheguei aqui em outubro, deixei meus filhos lá com minha mãe, veio eu e meu marido, ele voltou, passou uma semana só aqui, voltou e eu já fiquei. Fiquei 3 meses aqui sozinha, morando na casa de Henrique, só trabalhando. Era 24 horas trabalhando, vim com o objetivo de realmente elevar o hospital dele e consegui. Aí fiquei outubro, novembro, início de dezembro. E aí, você vai ficar, minha irmã? Sou só buscar a mudança. Coisa assim, de guerreira mesmo, de pessoa, porque deixei meus filhos lá sozinhos. Liguei para minha mãe, providencia a mudança e os meninos ficaram terminando o colégio. E aí fui buscar meus filhos. Como é que foi para a família receber essa notícia assim? Porque então, pelo visto, eles não conheciam Barreiras. Ninguém. Não era uma coisa de já ter uma relação com a cidade. Mas meus pais e meus irmãos, a família dele, totalmente apoiaram a gente vir para cá. E Barreiras era muito difícil. O acesso a Barreiras sempre foi muito difícil. Continua, mas era assim. Nós viemos de carro na época, um dia de viagem direta, mas assim, Barreiras eu falo que apaixona. Sinceramente, eu sou de Maceió, todo mundo fala assim, que cidade linda, aquela capital linda, maravilhosa, né? Encanta, né? Eu vou para lá, me encanta também, mas assim, eu não consigo ficar mais de 15 dias longe de Barreiras. Eu sinto falta mesmo, eu sinto que está algo em mim se eu estiver longe de Barreiras. Nunca tirei mais de 15 dias de férias, assim, é aqui que eu sinto o meu lugar, foi aqui que meu marido foi enterrado, é aqui que também aqui é o meu lugar. É minha cidade, é Barreiras. Que escolheu, né? De fato. Escolhi para viver. Você escolheu para morar, para viver e para morrer. Como era essa Barreiras de quase 30 anos atrás? Quais são as lembranças que você tem, desde infraestrutura a tudo, até essa questão hospitalar mesmo, né? Como é que era isso há 30 anos atrás? Nossa, na época, em relação à parte de saúde, só tinha Eurico Dutra, né? E assim, nós perdemos muitos pacientes aqui, porque o hospital maior era a ambulância para Brasília, que muitas vezes não chegava lá. Então, assim, nós perdemos muitos pacientes, mas fizemos também muitos milagres. Na época do Hospital Central, eu, o doutor Lázaro, o doutor Valnei, João Albuquerque, Roberto, Gláucia e auxiliadora. Tocávamos aquilo ali, e Riva, doutora Riva. E tocava, mas assim, as condições eram mínimas, não tinha exame, não tinha centro cirúrgico 24 horas, então foi bem difícil. Depois, só com a chegada do HO, que eu também tenho orgulho de falar que eu fui das primeiras médicas a começar a trabalhar no HO também. Hoje eu tenho os anos que o HO tem de Barreiras, eu também tenho de HO. Eu falo que é a minha segunda casa, e às vezes é a primeira casa. Acredito. É outra paixão da minha vida, é o Hospital do Oeste. Porque ali a gente vive e vê. Quem está de fora julga muito mal, não fui mal atendido, feira da regulação. São muitas críticas, porque é impossível a saúde funcionar, não só em Barreiras, mas eu falo na Bahia, no Brasil, é impossível a saúde funcionar plena, que agrade a todo mundo. Mas, assim, o barreirense, o oestino, das cidades, dos estados vizinhos, Piauí, Tocantins, tem que agradecer muito ao HO também. Salva muitas e muitas vidas. Porque acaba atendendo toda toda a região. Essa região. Né? Não é algo exclusivo para Barreiras. Então, eu imagino
a demanda que não deve existir. E a parte de infraestrutura da cidade? Como é que era essa Barreiras? Nossa, Barreiras era o Rio de Ondas. Eu lembro que nós íamos na chácara de Guadani, que era um dos pontos de quem chegava em Barreiras conhecia a chácara do Guadani. Tinha lá a Gabriela, fisioterapeuta, que nos recebeu com tanto carinho, que eu conheci. Enfim, o passeio era o quê? Era o Rio de Ondas, né? Você ir para Três Bocas. E lembro do Mariana também, ainda conhecida, fui da época do Mariana. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Mariana. Mariana era um barzinho que tinha ali onde tem o Laboratório Santa Rita, do outro lado da Zoso, e nos domingos à tarde tinha um encontro lá no Mariana. Depois veio aquele projeto da TV Oeste, que era... O Toque Brasileiro? Toque Brasileiro, já foi depois de algum tempo, né? Mas lembro do Toque Brasileiro. Mas eu não era muito... Tinha uns pagodezinhos também no... Sem ser no Hotel das Palmeiras, naquele hotel, tinha os pagodezinhos no sábado à tarde, mas nunca foi muito de farra, não. Era mais... Lembro que tinha, mas eu não fui aquela pessoa de quando chegar aqui de viver nas baladas, não. Os filhos vieram para Barreiras, na verdade, em quanto tempo depois que vocês já estavam aqui? Vieram 3 meses depois. Tinha o prêmio lá do Country. Era o Soja de Ouro também. Fomos homenageados 2 vezes lá. Os meninos vieram 3 meses depois, já para cá para estudar. A Jéssica foi para César Macedo, Rodrigo e Tiago foram para Monteiro Lobato, né? Tia Ana. Sim. Mas, assim, agradeço muito as escolas de aqui. E a adaptação deles? A adaptação deles de uma capital, né? Eles estavam acostumados ali do mar. A gente ama o Rio de Ondas, mas quem vem... Eu não venho do Rio São Francisco, estou acostumada. Mas para quem vem do mar, às vezes sente, né? E como é que foram pros filhos? Acredita que eles se adaptaram super bem. No primeiro ano já eram barreirenses mesmo, iam só passar férias em Maceió. Em nenhum momento eles tiveram aquele período assim de querer voltar para Maceió, ficar com a avó. Eles só foram realmente na época de estudar, mas sempre eles se tornaram barreirenses já no primeiro momento. Se adaptaram super bem. E a gente, como mãe, isso conforta, né? Dá mais segurança, assim, quando a gente está no lugar. Nunca tivemos dificuldade em criar os filhos aqui. Sempre se adaptaram super bem, os carnavais. Era bom, Jéssica no Pilequinho. Os meninos do Quimarrei, Pileque, sempre se adaptaram super bem. Que bom, Fizeram boas amizades. A vida pública, o momento de resolver ir para a política, a senhora já tinha quantos anos de Barreiras? Como é que isso foi ofertado? Apareceu de que forma? Foi em 2008. 2008 eu cheguei aqui em 97, né? Então foram 11 anos depois. Quando eu cheguei aqui, eu fui logo trabalhar em Riachão das Neves também. Na época, o prefeito lá era Antônio Américo. E, mais uma vez, o meu jeito carismático de ser... depois de estar lá trabalhando um certo tempo, a população começou a me convidar para ser candidata a vereadora lá. Mas eu não tinha, assim, nem noção que era ser vereadora no interior como Riachão das Neves, imagina. E, na época, você tinha que ter moradia fixa lá. E aí, o senhor Antônio Américo me passou, olha como eram as confianças naquela época, né? Passou a casa de um filho dele, do Adelso, para o meu nome, para eu ter uma residência própria, uma moradia para registrar a candidatura. E aí a população começou a me convencer a ser candidata lá a vereadora. Eu falei, vou aceitar esse desafio. Mas meu marido, na época, morava em Itabuna, que tinha recebido uma proposta para lá. Nós morávamos na casa que era do pai de Igor, lá atrás do Unissangue, e recebi uma proposta para ir morar em Itabuna. E eu aqui sozinha, com meus três filhos, resolvi enfrentar a campanha de Riachão das Neves. E ele coordenava a campanha de um amigo nosso lá em Rio Barbosa. E aí ele ficou lá. Nossa, Nâmbia, foi difícil. E, na época, eu me envolvi muito com as pessoas de Riachão. Eu era isso aqui também, carismática, tentando ajudar cada família, que eles precisavam, o meu jeito de ser, só que eu não tinha casa lá, né? Era plantão no hospital fazendo campanha. E eu lembro que uma história interessante lá, aí começaram a abrir as urnas,
E o pessoal gastava muito dinheiro. O que era que eu tinha? O meu trabalho, e na época, as campanhas eram com camisas e bonés. E eu ganhei umas camisas desse patrão do meu marido. Primeiro mandou as camisas, eu amo Riachão de graça. Aí mandou 500 camisas pretas com amo Riachão de graça vermelha. Aí eu distribuí as camisas para todo mundo, né? E eu ficava muito na casa de uma senhora lá, quando eu não estava de plantão, e essa senhora, o irmão dela, era candidato também a vereador. E aí ela dava as minhas camisas para os eleitores dele. Mas era o que eu tinha, o pessoal, ela está dando as camisas para o irmão dela. Mas é o que eu tenho, deixa eu dar. E ela dava, e dava meus bonés, dava tudo para os eleitores dela, mas eu ficava lá, que era a opção que eu tinha, né? E comecei a trabalhar, fazer minha campanha. E começaram a abrir as urnas. Eu não, abrindo as urnas, eu já não tinha chance de ganhar, né? E o doutor Gustavo Hungria era o juiz eleitoral de Riachão das Neves. Ele torcia muito por mim, porque ele via em mim uma pessoa diferenciada que podia fazer o diferente para o Riachão. Não menosprezando, mas é uma pessoa que tinha estudos, que tem ensino, que podia fazer mais pela população, né? Mudar o nível. E aí, umas 10 horas da noite, eu fui embora para Barreiras. Não vou perder a eleição. Rodrigo, vamos embora. Aí vim embora, cheguei em casa, fui dormir. Dormi. 4 horas da manhã, o doutor Gustavo ligou para mim, nunca esqueço. Mandou o Rodrigo no computador lá, porque o Rodrigo sempre foi otimista, né? Adoro. Aí viu eu começar a disparar, chegando os votos da região, aí o doutor Gustavo ligou para a mãe, Graça, você ganhou a eleição de Riachão, imagina. E Rodrigo, mãe, você ganhou. Aí eu acordei assustada, assim, ai meu Deus, não acredito, que responsabilidade. E aí você acredita que eu tive voto em todas as urnas de Riachão das Neves. Até hoje nunca isso aconteceu. Em todas as urnas. Nos Gerais, onde eu nunca tinha ido uma vez, enfim. Eu fui votar em todas as urnas e, na época, eu tive 505 votos. Foi muito voto. Então, imagina uma cidade que hoje tem 13 mil habitantes. Na época, tinha muito menos. Acho que 5 mil eleitores. Eu tive 10% dos votos na cidade. Que representatividade. Total, E na prática, né? Quando chega esse momento, agora eu sou a vereadora. Porque conciliar. Porque vamos combinar que medicina já é uma profissão que exige muito. A gente está falando de uma médica, mãe de 3 filhos, e agora... Trabalha. E ser vereadora em uma cidade que eu não morava. Não, a minha campanha era assim, eu trabalhava aqui até 4 horas da tarde e ia para lá fazer visita, mapeava. Eu andei todas as ruas de Riachão, eu entrei casa por casa de Riachão. Então, assim, realmente eu fui em cada casa pedir voto, entendeu? Por isso que eu fiz o diferencial. Mas como ser política lá, trabalhando em Barreiras, trabalhando em Riachão, e a população começou a cobrar de mim ter que morar lá também, não maior assistência. E eu me desdobrava, porque eu gosto do que eu assumo, eu preciso cumprir. Sim. Nem que eu tenha que abdicar de uma coisa minha pessoal, até de um almoço, às vezes de um jantar, de um dormir bem. Mas o que eu assumo, eu tenho que cumprir. Isso aí faz parte da minha índole até hoje. Tudo que eu assumo, eu tenho que cumprir. Ou então, não assumo. E aí, no meu mandato, o primeiro mandato, eu não fiz parte da mesa. O segundo mandato, eu fui primeira secretária. Mas, assim, eu senti que não era o meu lugar de continuar na política, apesar das pessoas quererem que eu continuasse lá, que continuasse na carreira para ser prefeita um dia, mas eu preferi sair grande, sair passando aquele mandato para alguém que morasse lá, pudesse fazer muito mais. E resolvi não ser mais candidata à reeleição, nem a prefeita. A população pedia, ser candidata a prefeita. Não quero. Tanto é que até hoje eu trabalho em Riachão das Neves. O meu vínculo com o Riachão é muito grande. E aí fiquei 4 anos fora da política total. Mas em Barreiras, o meu jeito de ser, o meu jeito de ajudar todas as pessoas, independente de política, fui convidada mais uma vez para sair candidata a vereadora, dessa vez em Barreiras. E não foi fácil, naquele momento, aceitar o desafio, porque também fui disputada por 2 grupos políticos, que na época eram o Zito e Jusmari, que foi aquela eleição super disputada, que foram 500 votos de diferença. E Jusmari, no último momento, me puxou e falou, você vem para mim, no último dia, assim, de filiação, de tudo, e foi uma campanha muito difícil. A primeira campanha foi muito difícil. Uma campanha onde começando, né? E
Não é fácil fazer campanha numa cidade como Barreiras, cidade grande, em busca dos meus serviços prestados. E também a minha eleição saiu na última urna. Na última urna eu não ganhava, e na última urna eu tive 1.967 votos. Caramba. Eu estava em um partido super difícil, que na época era o PSL, onde tinha Marileide, que era o destaque. Naquele momento, uma campanha totalmente assim, de marketing, de mídia altíssima. E a Arlene e Vessem fizeram as minhas campanhas, devo toda a minha trajetória política, eu devo a eles. Todos eles que fizeram tudo até hoje, que eu sou na política de marketing, eu devo a eles. E aí, o PSL fez os 3 vereadores mais votados de Barreiras. Foi Marileide, BI, eu fui a terceira mais votada. Imagina, que eleição disputada e difícil foi aquele momento. Imagino. E a família, como era o suporte da família? Desde a primeira eleição, ainda lá em Riachão, quando você chegou com essa notícia, você candidata, como é que foi a... Não, os meninos apoiavam total. Os meninos e o meu marido mesmo, de longe, apoiava, né? Mandava as coisas e tal, não podia estar presente, mas ficava lá de longe. Toda a minha família sempre me apoiou na política. Até meus pais lá de Maceió apoiavam, meus irmãos, todo mundo sempre me apoiaram. Nunca eu tive em casa uma barreira para entrar na política. E os meninos adoravam, pequenininhos, iam para lá também pedir voto. E sempre me apoiaram. Nisso, de certa forma, né? Cresceram nisso e, assim, eles se engajam totalmente, cada um cuida de uma coisa. O Rodrigo gosta mais dos bastidores, Tiago está na rua. Nosso dia de eleição também é um dia de história diferente, é nosso dia de eleição, porque, assim, eu falo, minha mãe tem uma frase, minha mãe gosta tanto de política, fala assim para mim, minha filha, o feio da política é perder. Então, já que entrou, tem que ganhar. Minha mãe, que hoje tem 86 anos, fala isso. Imagina, eu já saio da eleição com essa mentalidade, o feio é perder. Aí, no dia da eleição, nós dividimos a equipe, cada um vai para um lado e é para morrer, ser preso, só não pode perder a eleição. Aí que a família... aí eu trouxe de Maceió também. Dia da eleição era a mesma coisa. Corria, levava a carreira de um, levava a carreira de outro, mas tinha que ganhar a eleição. E aqui não foi diferente. Eu lembro que... Imagina, olha só, meu marido, candidato a vereador. Aí eu me afastei, depois ele voltou para Barreiras, resolveu ser candidato em Riachão das Neves. Só que a política dele era diferente da minha, que era a política do estadista, que ele achava que estar na Câmara com um bom discurso, com boas intenções, que ele tinha, o povo tinha que votar nele. Imagina. Aí não tinha como, né? Tive que mergulhar na campanha minha e dele aqui, ia lá, ajudava para ver se ele... Empurrei, ele conseguiu se eleger na primeira, mas a segunda já não deu certo, porque eu tive que ficar mais aqui e ele não mudava, ele tinha que saber. Não, era política totalmente diferente da realidade nossa. E eu lembro que na segunda eleição, Nábia, estou eu em um bairro aí, e ele candidato em Riachão das Neves. Chega ele aqui meio-dia, atrás de mim, eu falei, sabe o que é aqui? Sua campanha lá. Aí, nesse momento, teve um lance lá que eu levei umas carreiras de candidato. O candidato chegou lá, começou a me seguir no carro, e ele no carro comigo, o segurança, e o candidato me seguindo, a candidata me seguindo e tal. E aí, depois que conseguimos sair dessa enroscada, ele chegou em casa e falou, prende sua mãe, ela é louca. Ela vai ser presa, você prende ela aqui, ela vai ser presa na rua. E fechou a porta do apartamento que eu morava lá no Gênesis. Não sai mais. Eu não saio. Sai assim. Você promete que não vai fazer mais? Prometo. Vai embora para Riachão, que eu prometo aqui. E aí, fui para a rua de novo, aprontei de novo, né? É isso, eu acho que é perfil, né? A senhora tem esse perfil do povo, de estar na rua, de pegar na mão, de ouvir, de ajudar. E as pessoas me veem, me reconhecem,
Então, a pessoa me vê, é um direito do candidato andar nas sessões, as pessoas me veem e me reconhecem. Então, assim, isso não é pedir voto. Então, os outros candidatos interpretam como pedir voto e chamam promotor e mandam o povo correr atrás de mim. É uma confusão danada. Toda eleição eu armo alguma coisa. Fazer o quê se eu sou querida, né? Fazer o quê se eu sou querida? Não, Anambi, eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, você é doutora Graça? Não acredito que eu estou conhecendo a senhora. Era meu sonho conhecer a senhora. Então, assim, todo mundo me conhece de nome Barreiras, e na região toda. Sim. Aí vem para o abraço, não tem. Os meninos por participarem, né? Os filhos por participarem tão ativamente disso tudo. A senhora já sente que tem alguma coisa aí politicamente borbulhando com eles, ou eles, até por ver o trabalho que dá, eles correm? Não, eles falam que o bastão é meu ainda. O bastão é meu, eles me apoiam, mas assim, não dá para sair duas pessoas na mesma família, né? É difícil para você enfrentar duas pessoas em uma eleição só, então eles estão comigo me apoiando. Não existe duas candidaturas lá em casa. Né? Como eu disse anteriormente, são duas profissões que exigem muito, né? E que vem sido mantida por todo o tempo, né? Todo o tempo foi a médica e a vereadora. Nenhuma sai de cena. O que motiva segurar esses dois, assim, conseguir manter essa... É gostar, não é fácil não, porque assim... As duas profissões, elas chegam no que eu gosto de fazer, que é cuidar das pessoas e ajudar as pessoas. Então, as duas se entrelaçam. Por isso que eu me sinto bem, entendeu? Então, assim, a medicina me faz ajudar as pessoas. O que eu tenho feito pela medicina e a política, eu falo para mim que a política me fez abrir portas para ajudar mais as pessoas. Porque, através da política, eu consigo... ajudar uma transferência, sem precisar furar a fila, sem precisar tirar a vaga do outro, mas eu consigo, pelas amizades, ajudar as pessoas e ajudar a salvar vidas. Então, eu falo que a política foi uma porta aberta para mim ajudar a salvar muitas e muitas vidas. Isso me realiza demais, me realiza assim, os depoimentos. E assim, uma coisa interessante, que tem marcado muito na minha política é que eu faço isso sem cobrar o retorno. Eu, assim, nas minhas caminhadas políticas, eu encontro muitas pessoas assim, ai, doutora, a senhora lembra de mim não, né? A senhora me ajudou, salvou a vida do meu filho, eu sou grata à senhora, eu já voto a senhora em 3 eleições e essa pessoa vota em mim sem eu saber. Entendeu? Então, assim, eu não sei nem quem é aquela pessoa. Então, isso para o político, eu acho que é muito gratificante. E eu enfrento isso diariamente. Acredito. É muito legal. E a senhora tem, acho que talvez, não sei se já se dá conta, se encontra também com esse tipo de perfil, mas hoje você tem eleitores que você fez nascer. Fiz né? nascer. Hoje elas vão parir, aí a mãe fala bem assim, a avó, né? Olha, essa daí, ó, a senhora viu nascer e hoje ela já vota na senhora. Ai, que coisa mais linda, mas precisa dizer a minha idade. Essa parte... porque mas elas têm um orgulho de falar isso, sabe? E ver isso também deve ser muito bonito, né? De, poxa, eu era aquela criança e hoje não, ele já vota, ele já está... Muitas histórias, muitas e muitas histórias disso. A gente recebeu alguns projetos de lei, né, que foram encabeçados aí, e muitos são voltados à parte da saúde, né? A senhora quer falar de alguns... tem uns que assim, me marcaram muito, por exemplo, o da marca, apesar de que você sabe que é difícil o projeto ser cumprido, infelizmente, né? Assim, a gente não consegue que siga adiante, mas é projeto já aprovado, que é do idoso acima de 65 anos, ele ter a sua consulta e o seu exame marcado em menos de 7 dias. Então, seria muito bom, porque como é que você, um idoso, pode esperar 1 ano para marcar seu exame? Como é que você pode esperar uma consulta mais de 1 ano? O idoso precisa ser atendido imediato. Então, esse meu projeto é da época de Antônio Henrique ainda. A gente tenta que consiga ser cumprido. A gente entende também a dificuldade do gestor, do poder público, porque ele depende
de profissionais, que nós sabemos que hoje na nossa cidade, para ter profissionais em especialidades, não é fácil. Agora, pior ainda com a questão do aeroporto, mas antes mesmo, já evoluiu muito com as faculdades, vieram muitos profissionais e tal. Mas temos a dificuldade profissional por querer atender no SUS, que o consultório dele, a demanda é muito maior. Enfim, a gente entende também que o serviço público tem dificuldade de cumprir alguns projetos, entendeu? Mas, assim, outro projeto nosso também é em relação à criança autista, que essa daí é um abraço meu, eu vivo diariamente isso. Nâmbia, não é fácil. Não é fácil, o autista sempre existiu, tanto é que hoje está aparecendo o adulto autista também, mas assim, o que era o autista antigamente? É um menino mal educado. As mães chegavam nos consultórios, que o menino mal educado, não existia o despertar, que existia o autismo, que existia a hiperatividade. E essas mães, elas sofrem muito. Nós criamos projetos para que ele tenha prioridade no atendimento, dando continuidade. O vereador João Felipe criou a carteirinha do autista. Então, assim, a Câmara evoluiu muito em relação a esse projeto para a proteção do autista, entendeu? A Associação das Mães do Autista, nós sempre incentivamos muito. E eu falo para elas, assim, é muito grande a quantidade de crianças autistas na nossa cidade. E elas, assim, têm a dificuldade de não conseguir chegar ao diagnóstico, que só aposenta com o diagnóstico concretizado. Elas têm dificuldade de chegar no psiquiatra, no neuroinfantil, no psicopedagogo, na fonoaudióloga, para poder fechar o diagnóstico e tirar a sua aposentadoria, que já vai ajudar. Sim. Então, assim, hoje, na escola, também está exigindo uma série de diagnóstico para poder também ter direito ao cuidador especial. E isso é muito difícil para elas, entendeu? E elas, assim, eu falo para elas, chegam às vezes no meu consultório do SUS, elas não pedem para ser atendida antes, têm vergonha. Eu falo, você tem que pedir, é seu direito, entendeu? Mas não pedem. Hoje, muitas já andam com seu crachazinho, seu colazinho. Eu já vejo, vão com a camisa da mãe também, mãe de autista. Mas vocês sabem que ainda tem mães que estão na frente, que olham para elas assim, não querem muito dar o direito de elas serem atendidas primeiro, sabe? E quando não tem identidade nenhuma, eles são tidos mesmo como meninos mal educados e que a mãe não cuida, infelizmente. Os pais dos autistas sofrem muito. É um trabalho que precisa ser falado, né? As pessoas precisam se conscientizar disso, porque é difícil as pessoas entenderem a dor que ela não está sentindo. Não, e elas precisam de ajuda, a terapia é muito cara. É um tratamento muito caro e, assim, é muito difícil. Sim. A senhora tocou no ponto do aeroporto, né? Sim. E que é algo que tem se falado muito. Porque a gente entende que não é só Barreiras, né? É a região inteira. A região inteira sofre com isso e em muitos cenários, né? Agora mesmo a gente já falou muito sobre isso em relação ao empreendedorismo, mas você falou em relação à saúde, né? Como é que a senhora vê essa possibilidade aí de não termos mais um aeroporto? Nós temos apoiado essa bandeira aí, que é o Decola OS, estamos presentes em todos os movimentos e acreditando que uma hora esse projeto vai sair do papel. É um projeto que um movimento apartidário, né? E que toda a sociedade tem abraçado muito. Eu acredito que tem que sair, não tem como mais. O Oeste pede socorro, né? E cada vez está mais difícil para a gente visitar a família, para tudo, de um modo geral. Nós dependemos, né? Legal quando a senhora fala um movimento apartidário, porque eu acho que existem algumas causas que que todos se unam. Né? Precisa que todo mundo se una para poder, e pelo que a gente tem visto e ouvido, de fato está todo mundo em prol. Ele começou com a Comissão da Paz, que já tem vários resultados bons para a nossa região. O presídio, a reforma do aeroporto, que não foram grandes coisas, mas já melhorou. Então, esse movimento da Comissão de Paz já melhorou muito a nossa cidade. E os bombeiros foram todos trazidos. E eles também, eles que estão à frente. Então, é um movimento totalmente apartidário mesmo. Fantástico, fantástico. Outra pauta que é sempre levantada, inclusive antes da gente iniciar esse projeto, né, voltado para a política, a gente buscou alguns
assuntos que a população gostaria de ouvir. Esse é um deles, do aeroporto, como a gente citou agora, e o outro é a exposição de barreiras, que é algo que as pessoas, por mais que já tenham, né, cada ano fica mais tempo que a gente não tem, mas as pessoas não esquecem de como era eu esse fui momento. Da época da exposição. Então, eu queria que a senhora falasse também. Hoje eu estava falando, inclusive, no salão da Meire sobre isso. A gente entende que quando o prefeito Zito entrou, ele mudou a cidade, ele trouxe, realmente a nossa cidade é outra, e ele quis resgatar o São João de Barreiras. Naquele momento, nós entendemos que era importante também resgatar o São João de Barreiras. Mas o barreirense, não só o barreirense, eu acho que Riachão das Neves, São Desidério, Baianópolis, não consegue esquecer a exposição. Eu também não consegui esquecer. Foi no momento que eu cheguei aqui. Minha família, que mora em Maceió, não consegue esquecer. Eu vou para lá, eles falam, nossa, que bom aquela época que nós íamos para lá. Então, era uma semana que nós recebíamos familiares, todo mundo que morava, recebia os familiares de outras cidades, que vinham para curtir aquela semana com a gente. Era um show, era um momento que podia trazer shows melhores, porque era fora de época. Enfim, eu acho que a exposição podia não ter o nome exposição, que é a exposição agropecuária, com a chegada do Bahia Farm Show, realmente perdeu o foco da exposição agropecuária, que o Bahia Farm Show também não tem esse foco. Eu acho que podia ter se mantido, porque assim, acho que era um momento que a nossa cidade vivia de hotéis, de lojas, de shows, de salão de beleza, enfim, a cidade movimentava total. Eu lembro muito as nossas noites de sono ali, curtir o frio, porque hoje a gente não tem mais onde curtir o frio, você se recolhe 10 horas da noite. Então, ficar ali até 5 horas da manhã, trabalhar o outro dia, voltar de novo meia-noite. Eu ia todos os dias, se não tivesse... Então, realmente, assim, eu sinto falta da exposição. Eu acho que Barreiras perdeu um pouco, né, com essa... Aquela essencialidade das famílias, entendeu? Assim, o São João veio muito bom, veio acrescentar, mas... tinha que ter encontrado a forma de manter o São João e a exposição. E hoje, inclusive, não tem mais o espaço do parque de exposição, mais, né? Que, ao que tu indica, vem cidade, algo muito bonito, né? Onde acho que vai contemplar a cidade de um modo geral. Vai ser. Mas continuamos sem um espaço até então. Precisávamos desse espaço para fazer outro parque de exposição. Para ter esse evento. Eu acho que a gente sente um pouco ficou essa carência, né? Doutora Graça, vocês já trabalham com algumas ações sociais, né? Vocês têm um movimento, qual que é mesmo o nome do... Saúde Mais Perto de Você. Sim, que é fantástico. Cada ano a gente vê que ele vem tendo novos adeptos, né? É um negócio muito bonito de ver esse trabalho. E o Instituto, né? Que vocês nós criamos há um ano atrás um Instituto. Ele veio... por conta desse projeto? Por conta do projeto. Na realidade, como que surgiu o projeto? O projeto surgiu há mais de 10 anos. Os meninos se formaram, os 3, e eles começaram os estudos em Barreiras. E, assim, achei uma coisa, a atitude deles, de como eles procuraram a mim e o pai. E, quando se formou Tiago, Rodrigo e depois Jéssica, primeiro Tiago e Rodrigo nos procuraram e falaram assim... que a gente tinha que encontrar uma forma de devolver para Barreiras o que Barreiras nos deu, que foi a condição de formar eles em 3 filhos, porque os estudos deles começaram em Barreiras. Então, foi a partir de Barreiras que se tornaram 3 médicos. E lá em casa nós começamos, e chamamos Arlene e Ivete para criar nomes, passamos para ele a nossa ideia de família, e que eles trouxessem para a gente que ideia seria. E foi aí que surgiu o projeto Saúde Mais Perto de Você. Como seria esse projeto inicialmente? Nós iríamos nos bairros mais carentes, eu e meu marido e eles 3, atender aquela população que não tinha condições de ter acesso a médicos especialistas. Era mais os clínicos gerais de modo. E começamos só nós 5 indo. Só que esse projeto de nós 5 só foi uma edição do projeto. As pessoas começaram a nos procurar. Não só os médicos, como também várias pessoas da área de saúde. E aí, não foram só as pessoas da área de saúde. Vieram empresários, vieram amigos nossos do agronegócio, que também chegaram em Barreiras,
que Barreiras deu essa condição deles crescerem e que eles queriam também fazer algo por essas comunidades mais carentes, por esses bairros mais carentes. Mas que eles não queriam também aparecer. O fulano não queriam aparecer, eles queriam fazer anonimamente, mas queriam ajudar. E vieram assim, foi fundamental a presença deles, porque eles vindo, nós conseguimos ampliar o nosso projeto, conseguimos levar brinquedos para as crianças, enquanto as mães estavam consultando, tinham aquele parque de diversão, o trenzinho para passear com as crianças, aí já veio o laboratório também pago por eles. Enfim, eles vieram agregar o nosso projeto, dando um suporte financeiro que a gente não tinha naquele momento e também não tinha uma parceria com o município, era um projeto totalmente social. E também a política, em nenhum momento nós desenvolvemos política, a gente lá não tinha nada a ver. Mas, assim, sempre foi muito grandioso, Nambi, assim, era de dar meu dia e a gente não conseguir terminar de atender a população. Eu lembro que Bel Busato, filha de Júlio e de Renate, ficava lá distribuindo ficha e teve uma mulher que quase bate em Renate e em Bel querendo ficha e elas eram anônimas, sim, estavam ali e adoravam aquilo ali. Sim. E chamavam ficha para a gente na porta, outro ia distribuir água, levava água para a gente que não tinha nem tempo de tomar água. Lembro do Marcos Penal, engenheiro lá, com a garrafinha de água, servindo água para a gente. Então, assim, é uma coisa muito linda, enfim. Mas, infelizmente, em um momento, alguns políticos, começaram a ver que o nosso projeto, como político, e ter ciúme do nosso projeto. Infelizmente. E aconteceu algo não muito agradável, que, para a gente explicar para a população, foi difícil. Um certo integrante de um grupo político de Barreiras resolveu denunciar o nosso projeto político ao Conselho Federal de Medicina. Assim, foi um momento terrível na nossa vida. Foi lá e falou que era um projeto político e que a gente estava querendo só votos, que não tinha nada a ver. E aí nós sofremos um processo por conta disso. Assim, o que esse sujeito ele conseguiu prejudicar a população de Barreiras não foi fácil. E aí o Conselho... ele não foi nem no Conselho Regional de Medicina da Bahia, foi o Conselho Federal. E aí nós fomos indiciados e tivemos que responder a processo, contratar advogado. E aí foi feito todo um processo onde nós buscávamos nas redes sociais pessoas. Uma moça, ela estava em Ceabra e viu o nosso projeto e mandou um convite que queria participar do nosso projeto. Não sabia nem o que era que a gente era em Barreiras. Aí fomos buscar depoimento das pessoas que participavam do projeto, não tinham nada a ver com política, iam lá, nós fomos ouvidos aqui pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, foram lá, elas falavam que não sabiam nem quem eu era, mandavam mensagem para os meus filhos, queriam vir, elas saíam de onde elas estavam e vinham participar daquela manhã. Mas aí nós tivemos que passar uns 2 a 3 anos sem poder levar o nosso projeto para as comunidades, porque a gente estava em julgamento. Mas fomos absolvidos sem nenhuma penalização e voltamos ao nosso projeto de novo. Ai, que bom, né? Porque, infelizmente, tem tão pouca gente que faz, mas tem tanta gente mas aí que quer Deus destruir. foi maior e mostrou que o nosso projeto não tinha nada a ver com política. E ele até hoje sobrevive. E daí, há um ano atrás, nós resolvemos criar um Instituto Saúde Mais Perto de Você, para que, através desse instituto, nós consigamos ajudar mais ainda as pessoas com convênios. Nós temos um sonho que é expandir o nosso projeto Saúde Mais Perto de Você, agora Instituto, para o oeste todo da Bahia, não só Barreiras. E aí com unidade móvel, levando todos os profissionais, todos os parceiros, todos os voluntários. Porque o nosso projeto ele sobrevive desse conjunto, dos parceiros, dos voluntários. É um conjunto de pessoas em prol de fazer o bem à comunidade, um sábado pela manhã. E nós vamos conseguir agora, através do Instituto Saúde Mais Perto de Você. Que lindo, que lindo. Porque eu acho que bons projetos, eles precisam se manter vivos, né? Eles precisam acontecer.
que acho que, e principalmente quando é essa forma de retribuir, né? Quando vem desse conceito, desse entendimento de, poxa, eu recebi tanto daqui, né? Tanto. Agora é o momento de poder... E o nosso poder... projeto, ele já conseguiu diagnosticar pessoas que, se não fosse através dele, nem sei se estariam vivas. De fazer cirurgia neurológica, Jéssica, uma vez, ela veio de Maringá e conseguiu atender nosso projeto como oftalmo, diagnosticou glaucoma, catarata, enfim. Nós realmente conseguimos levar as pessoas a um diagnóstico e a cura. Fantástico. Muito bom isso, fantástico. Fantástico mesmo, parabéns. A gente vê, acompanha os filhos, né? A gente vê tão engajados, tão queridos, todo mundo fala, tem um carinho. A gente consegue sentir, inclusive, o prazer em servir. Sente, o prazer. Né? E no final, assim, as pessoas choram de alegria, sabe? Eu choro todo final do projeto. As pessoas choram de alegria, me chame de novo. Aí, nós divulgamos nosso projeto na rede social, a data. Mas as pessoas... Aí, quando passa, você nem me chamou, eu queria ter ido. Como é que você consegue chamar? É engraçado. Bom, no próximo você vai. É a corrente do bem, né? Corrente Isso alimenta também. As pessoas vão vendo a coisa acontecer. Quando nós falamos, né, do aeroporto, a gente sente, né, eu queria saber essa opinião da senhora, se o fato da gente não ter uma representatividade estadual e federal, se isso contribui, né, nesse desenrolar, até porque a senhora teve um momento, né, que a senhora se colocou como deputada. Como candidata. Como candidata. Então, um dos problemas cruciais aqui na nossa região é o aeroporto. E, naquele momento, nós vimos a necessidade de que a região tivesse mais representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E nós tínhamos alguns candidatos aqui da região, mas eu senti a necessidade de colocar também meu nome à disposição. Não só por ser mais uma representante, mas de ver de ter uma bancada feminina mais forte aqui na região. Que nós tínhamos sempre o histórico de Jusmari como deputada estadual atuante, mas a região caberia mais uma. E, naquele momento, eu lancei meu nome como candidata a deputada estadual. Foi mais um desafio na minha vida política, e que eu me senti sair super vitoriosa. Foi uma campanha de 3 meses, onde eu fui... Eu era do União Brasil e migrei para Solidariedade, e nós tivemos, em 3 meses de campanha, eu falo que foi uma campanha solo, porque foi uma campanha sem o apoio de nenhuma liderança política. A liderança política maior naquele momento era eu, a candidata, e o restante eram os amigos e apoiadores. E nós tivemos em Barreiras mais de 8.000 votos, sendo a 4ª mais votada em Barreiras. Um desafio, concorrendo com Toninho, deputado estadual, já de mandato, Jusmari, deputada estadual, já de mandato, Carlúcia Macedo, que era vice-prefeita, e tinha, naquele momento, o apoio do governo do Estado e do governo federal. E eu não tinha o apoio de nenhuma liderança política. Então, era eu, a liderança política, com o apoio dos amigos e apoiadores. E, em todo o Estado, eu tive mais de 14.000 votos. E fui votada em mais de 70 cidades na Bahia. Então, assim, acho que ali foi meu maior desafio e a minha maior realização política naquele momento, naquele cenário, eu ter essa votação tão expressiva, que me credenciou, inclusive, em aparecer em várias pesquisas eleitorais de Barreiras, como pesquisas espontâneas, como pré-candidata a prefeita de Barreiras, com uma boa pontuação. E a senhora pensa em um outro momento a se candidata novamente nessa posição? Eu falo que na política você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, na política, você sempre está com o seu nome à disposição. Então, depende daquele momento. E o povo é quem... O povo escolhe e você tem que ir. Não tem como sair. A política é uma porta de entrada sem saída. A senhora falou sobre representatividade feminina, né? Nesse momento, quanto deputada. E aqui na Câmara, como é que a senhora enxerga a representatividade das mulheres? Nós temos no Brasil, a maioria dos eleitores são mulheres, né? Então, assim, já é um passo para que nós possamos cada vez mais aumentar a representatividade feminina na política de um modo geral.
A nossa Câmara, atualmente, nós temos 6 vereadoras mulheres. Já foi um avanço da gestão anterior para essa. E, cada vez mais, nós observamos que a mulher tem ocupado esse espaço, não só nas empresas, não só em vários segmentos, mas na política também. Eu sinto a importância da mulher cada vez mais inserida na política. Eu sinto também que a população, que o eleitor também quer cada vez mais essa mulher inserida. Não é a questão do feminismo, é a questão também da responsabilidade, a questão de estar junto, agregando a sua inteligência, as suas opiniões, as suas defesas, não são defesas só em função da mulher, mas assim, de levar projetos que possam, juntos, vereadores e vereadoras, melhorar cada vez mais a situação do nosso município, que o nosso município possa cada vez mais crescer. Nós reservamos uma pergunta, onde ela é feita em todos os programas, né, para todo mundo, todo pré-candidato que passa por aqui. E eu queria ouvir da senhora quais são os maiores desafios para um vereador na cidade de Barreiras para os próximos anos. Barreiras é uma cidade que, nos últimos anos, tem crescido bastante em vários segmentos, e esse vereador ele precisa buscar cada vez mais projetos que façam Barreiras acompanhar esse desenvolvimento. E, para mim, como médica e como vereadora ainda de mandato, um dos meus sonhos é realmente na área de saúde, que eu vejo cada vez mais a nossa cidade crescendo na área de saúde. Temos aí já a construção do hospital municipal, e que esse hospital realmente se concretize para poder desafogar UPAs, desafogar o Hospital do Oeste, desafogar os hospitais dos municípios vizinhos que não têm estrutura suficiente para dar para esses pacientes, nem condições, e que Barreiras, como cidade mãe, cidade polo do Oeste, possa receber esses pacientes e dar melhores condições de saúde para esses pacientes. A saúde é sempre algo delicado, né? A gente precisa ter um olhar, de fato, um pouco mais atento. E fora isso, a gente fala volta para o assunto do nosso aeroporto, que nós consigamos que realmente ele venha a se concretizar a grande reforma, que com isso já vem um crescimento do agronegócio, que é um segmento que sustenta o oeste da Bahia. Eu falo que o oeste não sobrevive sem o agro. A questão das faculdades, que depende de crescer cada vez mais também do aeroporto, para que venham melhores profissionais, possamos ter profissionais indo e vindo com melhor assiduidade. Temos a questão do UNACOM mesmo, do Hospital do Oeste, que nós vemos que existem várias críticas, mas ele não está mais avançado no tratamento por conta até de profissionais que não conseguem chegar aqui. Então, nós dependemos também que a cidade cresça, que ofereça estruturas para que tragam não só profissionais, mas empresários que venham cada vez mais investir na nossa cidade. É isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conhecer um pouco melhor, né? A vida real, como eu falei no início do programa, antes de tudo, da mulher, da mãe, da avó, né? Falar da sua família, da sua origem, da menina, né? Que teve ali, que estudou e se dedicou e chegou. É importante que as pessoas entendam. Eu me sinto nessa função aqui, para que as pessoas entendam, de fato, essa trajetória, né? Porque depois que a gente vê a pessoa formada, a empresa construída, tudo que já foi feito, às vezes fica fácil apontar ou dizer determinadas coisas, mas quando a gente pode ouvir daquela pessoa, de fato, que ela passou, as dificuldades que ela enfrentou para construir o que foi feito hoje, eu acho que a gente desperta um olhar com mais carinho, com mais atenção. Então, esse espaço foi criado para isso. E estou muito feliz em tê-la aqui conosco, em poder ouvir todas essas histórias. Aproveito para falar do carinho pela sua família, pelos seus filhos, né? São meninos que a gente vê bem criados, educados. É uma família bonita da gente ver. E é isso, foi um prazer ter a senhora aqui com Café com Política, e aproveito para deixar também a sua mensagem, né, para a população de Barreiras que acompanhou, que viu a gente aqui até agora. Primeiro, assim, queria falar que você falou de mãe, de filha também, destacar. Minha mãe todos os dias me liga assim: filha, eu te amo. Que lindo. Então é muito lindo. Mas assim, queria muito agradecer, Nambi, esse espaço
participar desse Café com Política. Eu me senti super à vontade, me senti em casa mesmo. Agradecer demais a você, o Igor, a toda a sua equipe, que me receberam com tanto carinho. E, assim, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vejam também o político de uma forma diferente. Que eu me sinto esse político da forma diferente, esse político que já está no 3º mandato e que preza por essa política diferente, a política de cuidar das pessoas, a política de gostar de servir as pessoas, de amar as pessoas, de estar junto das pessoas, a política que usa a política para poder ajudar as pessoas. E que as pessoas também vejam essa política diferente. E essa política que sou eu, que eu tenho orgulho de dizer que sou essa política diferente, essa política que tem um sonho cada vez mais de ver uma saúde melhor para a minha cidade e para toda a região, uma saúde mais humanizada. Eu falo muitas vezes que a saúde não é só você chegar lá e entregar o remédio. Muitas pessoas nem olham no rosto daquele paciente que está na sua frente. Não é só o médico, eu falo da recepção, das pessoas que acolhem as pessoas doentes, acolherem com mais carinho, de ver a minha cidade. Eu tenho um sonho de ver a minha cidade sendo referência na saúde do oeste da Bahia e, quiçá, na Bahia inteira. Oh, que lindo, amém, que todo mundo ganha com isso, né? Eu espero ainda um dia realizar esse sonho. Que lindo, que bom. E é isso, quero agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora, mais uma segunda-feira. É isso mesmo, Café com Política. E você já sabe, né, que a gente tem esse encontro marcado. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, a compartilhar. Importante que você compartilhe esse projeto para que mais pessoas conheçam essa história e tantas outras que já passaram por aí. Ativa a notificação, faz o serviço completo que a gente gosta. E segunda-feira que vem tem mais Café com Política. Fica com Deus e até lá.